Olá, eu sou a Jordana e esse é o Expresso.com. A Nádia continua viajando, livre, leve e solta pelo mundo, por isso que o podcast de hoje é só comigo e com as nossas convidadas maravilhosas, mas em breve ela está aí. Já ativa o sininho para ficar sempre por dentro de tudo, segue a gente também lá no nosso Instagram, Expresso.com podcast, para ficar sempre antenado e saber quais serão os próximos convidados também. Hoje a gente tem duas convidadas maravilhosas. Inclusive, se você tá percebendo, estou aqui num look bem empresária, porque sim, eu precisava estar à altura das nossas convidadas de hoje. Elas são sim empresárias, empreendedoras, hoje também empreendem no digital, mas agora eu vou fazer as apresentações mais formais dessas nossas convidadas lindas. A primeira convidada, não posso dizer primeira ou segunda, mas uma delas é psicóloga e mentora. Ela tem mais de 20 anos de atuação, é especialista em ajudar mulheres a desenvolverem uma mentalidade robusta, protagonista e estratégica e auxilia suas alunas a alinharem suas escolhas com os seus sonhos. A nossa segunda convidada apresentada é especialista em posicionamento estratégico e branding de marcas, formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing para negócios, tem mais de 8 anos de atuação no ambiente digital e ajuda milhares de empresárias a se posicionarem de forma autêntica e impactante. Sejam muito bem-vindas ao Expresso.com, Geisiane Costa e Débora Renata. Obrigada. Aê! Conseguimos encaixá-las na agenda, conseguimos ter aí um espaço também no estúdio aqui pra gente fazer esse nosso episódio antes da dona Geise ir de volta pra Goiânia, né? Isso é energia, frequência. É isso mesmo, É isso olha. que eu chamo de frequência, de conexão. Muito obrigada por terem vindo. Vocês estavam em Floripa. Pra quem não sabe, eu conheci essas maravilhosas num evento em que eu fui mestre de cerimônias no último final de semana, lá em Floripa. Você é de Floripa mesmo? Sou de Floripa mesmo. E a Geise é de Goiânia. Jataí. Jataí, Morei em Goiânia, mas agora estou em Jataí. Boa, boa. De malas prontas para São Paulo. Olha só, vai se mudar? Vou. Olha A só, por qualquer que você não se momento. muda pra Balneário? Pois é. É um Não tá chamativo, fora. né? Porque eu amo Balneário. Não tá fora de cogitação. Pois então, vai que, né? Mas pra gente começar a nossa conversa, eu quero saber primeiro um pouquinho da história de cada uma, né? A gente vê que vocês estão há muitos anos já atuando no que vocês atuam hoje, né? 8 anos de carreira já, 20 anos também como psicóloga e mentora, enfim. Como que vocês chegaram até aqui? Quem é Geisiane, quem que é a Débora? Posso começar, Quem começa? Então? Eu sou Débora Renata, filha de João Pedro Miranda e Domingas Terezinha dos Santos Miranda. Tenho 2 filhos, Kelly e Renata Miranda e Rodrigo Pereira Teixeira Júnior. Trabalhava no CLT por 9 horas, até 10 horas assim consecutivas, sem perspectivas de ter um futuro melhor, de estar algo melhor para os meus filhos, com os meus sonhos todos engavetados mesmo, sem ter umas perspectivas de ter melhorias dentro do que eu fazia. Trabalhava numa loja de colchões, eu que abria, eu que fechava, eu que gerenciava, mas eu não tinha nenhum sonho objetivo ali dentro, apenas vivia um dia após o outro, né? Sobrevivia pagando meus boletos todos os meses. Foi na pandemia que eu tive a minha virada de chave. Eu fui demitida, não trabalhava na área de publicidade ainda. E eu fui demitida da empresa e fiquei meio que apavorada, né? Com 2 filhos em casa ainda. O que eu vou fazer agora da minha vida? Foi onde eu decidi, então, fazer uma pós em marketing para negócio. E comecei, então, a desenvolver as habilidades que a pós me proporcionou. Sim. Comecei, então, cuidando aí do marketing de algumas amigas que são empreendedoras, loja de roupa, estética, clínica médica. E devagarinho eu fui entrando no mercado. E elas começaram a gostar muito do meu trabalho, ter muito resultado, e indicando, então, uma para outra. Ó, contrata a Débora, que ela é muito boa no que ela está fazendo. Que legal. E o digital ainda estava iniciando, né? Então, estava todo mundo meio pedalando, inclusive eu aprendi desenvolvendo nela. Então, elas foram meus cases de sucesso, porque eu aprendi com elas. Um parênteses no teu contexto, mas a pandemia trouxe muito isso, né? Deu um Trouxe. boom, assim, pro digital gigantesco. Hoje, inclusive, é uma trend que tá rolando aí no Instagram, que é, 5 anos do Covid, 4 anos, e quando tu chega lá no último post, é tipo,
é Covid e peraí, é o meu start no digital. Aconteceu com muita gente isso. Eu acho muito bacana que o salto que aconteceu pra ti também. Isso é muito legal. E destravou, né, de muitas coisas. Porque eu era formada em publicidade, mas não atuava na área, porque nem eu confiava no que eu fazia. Então, não tem como a gente entregar o nosso melhor quando a gente não confia no que a gente faz. Foi fazendo essa pós que eu consegui entender quais eram as minhas habilidades e realmente me encontrei no que eu faço. Eu amo o que eu faço e quando a gente ama o que a gente faz, os resultados, eles são muito melhores, né? E aí, depois comecei, então, a adquirir mais conhecimento dessa área. Foi quando eu comecei, então, faz mais ou menos um ano, comprei uma Mastermind e comecei a fazer palestras e eventos. Que legal. Me apaixonei pelos palcos, e onde nasceu um projeto muito bacana que eu e Geisiane estamos juntas. E me destravou de muitas coisas, comunicação. E hoje eu trabalho isso com mulheres, né? Ensino elas a como se posicionar dentro do digital, como usar a sua imagem a seu favor. Eu sempre digo para elas que antes de as pessoas comprarem o que a gente vende, elas compram você. Exato. Quem é você, né? Quem é Débora Renata na fila do pão? Então, elas precisam te conhecer, gerar essa conexão. E o primeiro impacto, geralmente, é o visual. Primeiramente sempre é, né? A gente não tem como dizer que não, porque você não vai comprar algo de alguém se ela não estiver condizendo com o que ela está falando, né? Não tem nem como. É por isso que vocês estética. Estão impecáveis aqui hoje. Amém, é isso aí, esse é o propósito. Maravilhosa. Então, você se formou em publicidade e em propaganda e depois começou a se especializar mais na questão do branding e digital mesmo. Digital, isso mesmo. Tua publicidade e propaganda, essa área, assim, é que eu não sou do marketing em si, né? Mas essa área tu deixou um pouco em stand-by. A gente sempre usa, né? Porque dentro da comunicação a gente acaba utilizando também. Mas o meu foco hoje mesmo é marketing para negócios, que é a parte mais estratégica e de posicionamento mesmo. Digital digital ou geral? Digital. O foco é no digital mesmo. E Legal. hoje eu trabalho 100% mulheres também, né? São só mulheres. É o teu público? É o meu público. Bom, é quem mais se identifica, provavelmente, né? Precisam, né? Porque a mulher, ela se veste... Sempre dizem que não, né? Mas quem olha o sapato da mulher? Outra mulher que vai olhar. Homem não olha. Pior é que é verdade. Geisiane, quem é você? E de onde você veio, já sabemos, né? O que você come? Conta pra gente. Bom, eu sou Geisiane Costa, tenho 43 anos. Sou 40 e... Pera eu não aí. quis nem falar a minha idade, né? Porque quando eu li a sua bio, que fala aqui, tem mais de 20 anos de atuação, eu pensei, não, pera, 20 anos? Não tá fazendo muito sentido isso aqui. Com quantos anos ela começou? Com 15? Agora entendi. Na realidade, né, eu brinco que eu comecei desde criança. Eu falo que já nasci psicóloga, né? Só me formei para me ter o direito de atuar legalmente. Então, eu sou de uma cidade do interior, tenho 2 filhos, o Davi de 14 e o Joaquim de 5. E 20 anos atuando, eu comecei a observar os meus pacientes sempre chegavam nesses 25 anos, eu falo 25 anos, contando com o tempo que eu estudei, né? A mentalidade dentro, a ciência, a neurociência, esses 25 anos estudando, a gente vai ficando cada vez mais expert em avaliar comportamentos, resultados. E aí eu fui observando quantas pessoas elas estavam vivendo de forma robótica, automática, instintiva e inconsciente. Inclusive, é cientificamente comprovado que 99% das pessoas se encontram nesse lugar, nesse padrão de mentalidade. Elas estão vivendo por viver. Piloto automático. Do piloto automático. E aí, eu sempre gostei muito de buscar conhecimento. Eu nunca fiquei só com o conhecimento da faculdade. Eu tenho sede por conhecimento. E aí, aplicando, né, os métodos que eu fui aprendendo, aprofundando, eu vi o quanto os resultados eram expressivos dentro dessa mudança, desse a mais do que só uma terapia cognitivo-comportamental. Né? Entendi. Que é a terapia que eu trabalho dentro do consultório. E eu comecei a desenvolver uma metodologia de mudança mesmo, de pensamento, de mudança de comportamento, de mudança, obviamente, consequentemente, de resultado. E os resultados foram sendo cada vez mais expressivos. E aí foi onde saiu a mentora dentro, né? Saiu a psicóloga e entrou a mentora também. Então, hoje eu tenho as 2 opções de formato. Eu tenho a terapia,
Mas eu sempre convido a pessoa, quando eu vejo que ela já chega pronta para a mentoria, para entrar na mentoria. Porque a mentoria ela é muito mais profunda, ela é muito mais direta. E eu brinco, mas é uma coisa séria. Se a pessoa tiver se ela tiver a disciplina, se ela quiser mesmo ir para o próximo nível, ela tem resultados aí de 20 anos em 8 semanas. Caramba, é o que você É a aplica. minha promessa. Isso. Muito bom, muito bom. O teu início como psicóloga, eu acho que foi lá no evento mesmo que você comentou comigo que você trabalhou no fórum. Como é que é fórum? Não, eu já atuei na psicologia forense, né? Entendi. Então eu fiquei por 2 anos atendendo o Ministério Público. E aí eu ajudava o promotor, o juiz a avaliar casos, né? Avaliar crimes, desvendar. Exatamente. Depois, como psicóloga mesmo, em clínicas. Há 20 Clínicas anos, suas. Isso. E aí hoje, trabalhando com isso, mas aplicando o seu método. Isso, aí eu tenho a mentoria, né? Onde a gente faz de forma mais profunda a metodologia da cognitivo-comportamental. Sim. Quando eu vejo que o paciente, a pessoa, ela já está despertada para dar um passo gigante. Porque às vezes a pessoa vem muito crua, né? Muito no automático, muito no inconsciente. E precisa fazer esse trabalho de conscientização primeiro, para depois levá-la para a mentoria. Então, a mentoria ela é mais profunda e ela é mais rápida. Os resultados são mais rápidos. E provavelmente para pessoas que já estão ali no... Isso, a pessoa precisa estar preparada, porque sai da zona de conforto, né? Certo. Bom, e aí temos você, psicóloga e hoje mentora, que abre essas possibilidades, faz essa virada de chave na mentalidade de quem te procura, né, dos teus pacientes. E temos você, né, Débora, que hoje trabalha com a parte do digital, do branding da marca. Ou seja, essa união surgiu para potencializar ainda mais quem quer crescer. Justamente, né? Por isso, só dando um adentro aqui no que a Débora vai falar, mas hoje a moeda de qualquer negócio é a mentalidade. Sem a mentalidade, você pode ter o maior negócio do mundo. Se a sua mentalidade estiver desajustada, você não consegue avançar. Isso a gente vê muito, inclusive na pandemia. Quantos negócios não acabaram porque o foco ficou muito na pandemia, no problema. E assim como outras empresas avançaram, elas migraram para o digital, né? E elas estavam focadas em buscar resultados nas soluções. E foram as empresas que deram boom, as pessoas que cresceram muito nessa época da pandemia. Muito bom. Então, essa parceria vem justamente por isso, porque hoje quem não está no digital também, né, ele está perdendo tempo, ele está ficando para trás. Então, a cada não minuto só que pela passa, pandemia em si, antes já se instigava. A pandemia potencializou, só que hoje tu enxerga a pessoa que está no digital, você já olha assim, o que você está fazendo que você ainda não está no digital? Porque toda empresa hoje, meio que, necessariamente, precisa estar para ser visto, para criar autoridade, para criar essa identificação do consumidor com a marca ou com a pessoa, enfim. Mas e aí, conta pra gente como é que se deu essa união, como é que vocês se encontraram, o que vocês duas em conjunto propõem hoje? Então, eu tenho percebido muito nas minhas clientes, 90% a estética, que elas tinham uma bagagem imensa de conhecimento, clínicas assim com muito potencial, mas eram muito travadas. Quando falava assim, vamos gravar stories, acabou, né? Todo mundo bloqueado, ninguém quer gravar story, ninguém quer falar um pouquinho sobre o que vende. E você não consegue, hoje, nossa vitrine é os stories, a gente precisa estar ali constantemente. E aí eu percebi que muitas delas também não tinham toda essa mentalidade para poder, elas querem ser prósperas, mas como fazer? O como é que não sabiam. Eu mesma não sabia o como, né? Eu sabia aonde eu queria chegar, eu sabia quais eram as minhas metas, como alcançar, mas como que eu faço para fazer? Porque a gente faz todo ano, né? Coloca as metas lá no papel, todo ano, é a chega mesma, no mesma ano coisa. Se frustra. Nossa E senhora, só como consegui que eu cumprir faço? 3. E aí, quando chegou a parte do como, que foi onde eu encontrei a Geisiane, que eu disse, pronto, é a virada de chave que eu preciso para passar para os meus clientes também. Esse
como que, primeiramente, eu precisei fazer para depois conseguir transmitir isso para elas. O como a gente precisa ter uma expert que faz. Porque a gente não tem como saber tudo, né? Eu sei da parte do marketing, mas a parte de mentalidade, se a gente não trabalhar isso, só ler não é o suficiente, né? São ferramentas, técnicas que a Geisiane aplica que ela, com a expertise dela, consegue. Por isso que ela disse que ela transforma 20 anos em 8 sessões, porque com certeza são algo que ela consegue, dela, né? aplicou já para ela. Então, porque tudo é nosso primeiro... A gente treina na gente, faz para depois. Não tem como tu vender algo que tu não tem ali essa experiência. Primeiro a gente aplica na gente para depois passar para outra pessoa. Até por isso que a gente consegue vender, né? Porque realmente é algo surreal. E foi onde a gente se encontrou nessa mastermind que a gente faz juntas, trabalhando. A Geisiane também quis começar. Ela já fazia eventos também, mas não era algo tão profissional, né? A gente fazia no modo amador. Eu também fazia, mas meu modo amador. E depois que a gente se encontrou na Mastermind, a gente gerou essa conexão. Eu disse, não, é isso que precisamos, né, juntas. Porque o meu cliente vem até mim, ele precisa trabalhar a mentalidade, porque só eu levar o leads, levar o cliente para ele e trabalhar o posicionamento não é o suficiente. Se ele não tiver uma mente próspera, se ele não souber como usar a mentalidade. Cara, muito bom. E assim, hoje, como eu disse, né, as pessoas estão no modo robótico, automático, instintivo e inconsciente. Então, eu tiro essa pessoa desse modo e coloco ela no modo consciente e intencional. Ou seja, hoje tudo a gente tem que ser intencional. A roupa que a gente usa, a comunicação que a gente passa, eu vi até um post hoje falando o que estou comunicando, né? Com essa foto. Numa foto, você passa a todo momento, tudo é informação. Sim. E aí, eu via também os meus mentorados em seus negócios... não tendo um profissional à altura para cuidar do negócio dele, da questão do digital. Eu via as postagens assim, sem nenhuma estratégia. E uma postagem que a gente faz hoje, ela tem que ser intencional, ela tem que ter uma intenção por trás. E aí, nessa Mastermind, a gente conversando sobre, a gente falou assim, né, a gente que entrega ouro, por que não unir essas duas potencialidades, tanto de mentalidade quanto do negócio em si, porque é um boom que já vai dar para esse cliente, né, conseguir resultados extraordinários aí. E está sendo sucesso. Graças a Deus, o primeiro talk show foi em Jataí, na minha cidade, né? Nós estamos aí com um projeto de rodar o Brasil. Que bacana, gente. Tanto que o primeiro era, né, o talk show, ele é um formato para 20 pessoas. Ponto. Convidados. E selecionados que, de fato, né, têm interesse em ir para o próximo nível. Não é só para fazer um evento. E só que em Jataí foi um sucesso tão grande, todo mundo queria participar. Aí a Débora falou assim, não, vamos fazer esse primeiro de brand. Porque vai ser o primeiro para ser uma coisa gigante, para a gente começar com chave de ouro. Então, Jataí, nós tivemos 75 mulheres. Olha só! Isso, foi um evento? Foi um evento, foi grandioso. Mas dá muito trabalho. E a nossa proposta é nesse formato mesmo de pocket, evento pocket, no máximo 20 pessoas, para ficar mais intimista, né? Para a gente conseguir entender a dor das pessoas que estão ali e naquele momento a gente conseguir direcionar ela. E de cada um que está ali, né? Isso, uma né? coisa Para ser mais geral. intimista, a gente tem uma qualidade no network ali, a gente tem um momento de contato mais especial, mais íntimo. E a gente está agora com a terceira temporada, que vai ser em Brasília. Em breve nós iremos aí lançar a data. Gente, que bacana. Mas tende a ser sucesso mesmo. Sim, Débora está organizando também para a gente levar para Alphaville. Muito São bom. São Paulo, Portugal também, já temos data quase. 1º de novembro. Ok, já fechada para novembro. Legal, que legal. Já que a gente está falando desses eventos aí, vai que alguém esteja ouvindo já nessas cidades, @ de vocês. Claro. Qual que é o @ de vocês? @Geisiane P. Costa.
@Débora Renata Mentora. Maravilhosa, já sigam lá para ficar por dentro de tudo. Mas entrando em um pouquinho nos assuntos de vocês, agora vamos tirar as nossas dúvidas sobre os temas de vocês. Eu vou começar contigo, Geise, que eu acho que é uma das... Vou te chamar de Geise, já é minha amiga. Começar com a pergunta básica, assim. Qual que é a maior dificuldade das pessoas? Qual que é o principal bloqueio das pessoas para prosperar? Crenças limitantes. Elas acreditam que elas não são prósperas porque vieram de uma família humilde, porque não teve pai, porque tem uma dificuldade de relacionamento com a mãe, porque o trabalho em que elas estão, a cidade que elas moram, a família que elas têm, estão sempre terceirizando, né, os seus resultados. E eu não julgo, porque eu já tive esse padrão de mentalidade, né, de acreditar que era o meu destino. E destino não existe. Os nossos resultados, aquilo que a gente vive é moldado pelas nossas escolhas. E aí é onde as pessoas estão no modo inconsciente. Sim. Jordana Jung foi um psicanalista suíço, fundador da Escola de Psicologia Analítica, que é a escola que estuda o comportamento humano, analisa o comportamento humano. Ele tem uma frase que faz muito sentido nesse momento aqui, que é o seguinte: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, as pessoas, a maior dificuldade é a consciência, a conscientização dessas pessoas de que elas são 100% responsáveis por tudo o que acontecem a elas, por todos os seus resultados. E aí, o primeiro passo é sair desse modo de vítima, sair desse modo de figurante da própria vida. Por isso, né, a gente usa do zero ao protagonismo, ou seja, a pessoa sai do zero e ela se torna protagonista da própria vida. Eu devolvo as rédeas da vida dela para ela e é onde ela consegue ter todo o domínio daquilo que acontece e começa, obviamente, a ter resultados. É muito bom. Por isso, a gente vê com tanta frequência, até mesmo uma percepção nossa, porque muitas vezes a gente nem fala da forma como vive, ou os pais, ou a criação, mas alguma outra questão que você tem ali no seu dia a dia, ou do seu comportamento, que você acaba realmente transferindo essa responsabilidade para outra pessoa. Enquanto, na verdade, você tinha que ou achar essa solução, ou agora que você tem a consciência de que teve isso, faz diferente para conseguir alavancar de alguma forma, né? Sim, estão enraizados, né? A gente cresceu com esse tipo de falácias, né? Que a gente ficou ouvindo durante muito tempo dos nossos pais também, que não tinham a consciência necessária para nos ensinar, para nos direcionar, enfim, até o sistema mesmo. Não traz essa consciência de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Então, a gente já cresce colocando culpa no governo, na economia, na escola, que eu não pude estudar numa escola particular. Na pandemia. Então, a gente está sempre buscando justificativa, porque é um lugar muito confortável, né? Claro. Colocar a culpa no outro. É muito confortável. E aí a gente quer manter naquele lugar. Então, a gente fica se justificando para não ter resultado. E um processo de criação, de você criar uma nova realidade para você, ele demanda, né, de decisão, de você querer mudar. E dentro dessa decisão tem muito esforço. Tem que ter esforço, né? A gente tem não só que se sentir merecedor, como se fazer merecedor. Criar essa consciência é trabalhoso. É trabalhoso. Porque a gente demanda ou muita experiência e muita... A vida batendo muito na pessoa para ela ter essa consciência, ou muita terapia, que daí agiliza um pouco o processo. Mas demora, e geralmente você tem que ter um certo tipo de amadurecimento mesmo, uma certa vivência e terapia e sofrimento para tu começar a ter essa consciência, né? Por isso que o teu papel é muito importante, porque tu agiliza o processo. Agiliza o processo. É isso aí. Mas agora, na mesma pegada, mesmo tema, mas uma pergunta para você. Que crença limitante você acredita que você curou dentro de você? Ai, tem várias. Vou citar uma. As principais, assim, que vem na cabeça.
eu ainda estou trabalhando esse processo, mas a prosperidade, né? O merecimento. Muitas vezes a gente não se acha merecedora de ter realmente tanto dinheiro, porque as pessoas não têm o hábito de ter. Hoje, falar para a família, para minha família, né, que é uma família com padrões de prosperidade muito de escassez, falar que vai faturar 1 milhão, para eles é algo inimaginável. Surreal, né? Tipo assim, não, isso daí é algo que não está. E 1 milhão é só o começo, porque para mim 10 milhões é a minha meta. A nossa muito meta, bom. Né, é assim, eu gosto de estar nessa frequência. Nessa frequência. E aí, quando a gente fala de 1 milhão, já é assustador. Imagina 10 milhões, né? Então, eu tô indo devagarinho, tô falando só de 1 milhão por enquanto. Eu, com certeza, serei a primeira milionária da família. Então, já tô Adoro. com a minha plaquinha já na mão. Muito bom, muito bom. Foi algo que eu trabalhei muito em mim, isso, né? Esse merecimento de realmente ser próspera. E o ser próspera, primeiramente, a gente precisa agir como tal, né? Então, isso eu aprendi muito com a G. A gente primeiro precisa agir como uma pessoa próspera. O que os ricos fazem, né? Vou fazer o que eles estão fazendo. Ir nos melhores restaurantes, usar as melhores roupas. Estar nessa ambiência, né? Com as pessoas que têm condições de agregar na nossa vida. E aí já é o começo, já é uma virada de chave muito grande. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu ia falar desse assunto. Mas antes de frequentar bons restaurantes, estar em bons lugares, né? Se conectar com pessoas que têm a mentalidade, que têm visão, você precisa se despertar para o esforço. Porque às vezes eu quero, mas como que eu vou? Não é só pegar o que você tem e frequentar esses lugares. Claro, né? Se tu não tiver virada de chave. Tem que comportar sim como eles. Mas primeiramente é no sentido do esforço. Porque o que eu vejo hoje, pessoas que plantam hoje e querem colher amanhã, imediatistas. E a rede social ela é muito boa, o digital é maravilhoso, só que se a gente não tiver equilíbrio, como tudo na vida, precisão, e também um processo de criação demanda precisão. Um arroz que a gente faz, você tem que ser precisa na quantidade de alho, a quantidade de óleo, a quantidade de arroz para o óleo, a quantidade de água para a quantidade de arroz. Então, veja bem, a gente não percebe isso. Mas para você dirigir um carro, você precisa ser precisa. Para você conduzir um podcast, você precisa. Então, demanda de precisão. E aí, as pessoas, elas querem colher amanhã. E tem pior, que nem planta e querem colher. Já querem colher o que o rico, o próspero, colhe. Vou nem falar rico, mas a pessoa que se tornou próspera, colhe. Ela não entende que levam-se anos para chegar ao sucesso da noite para o dia. E nesse ano demanda de muito esforço. É sair da zona de conforto. Mais do que isso, eu falo, uma pessoa próspera, ela fica deitada no sofá, um protagonista, vendo a vida do outro acontecer, ou ela levanta a bunda do sofá e faz acontecer? Exato. Porque nesse digital imediatista, as pessoas pensam que não, eu vou pensar como rico e o dinheiro vai cair. Mas tá ali, passa uma hora, passa ali vendo isso, trend de... né? Então, assim, uma pessoa, se você for de fato estudar uma pessoa próspera, ela acorda muito cedo, ela tem uma vida muito produtiva, agitada, ela tem organização dos pensamentos dela, ela tem planejamento, né? Ela tem uma rotina inteligente e intencional. Ela não senta com outra pessoa só por sentar. Sim. Então, até porque o tempo dela é muito curto. E ela otimiza, ela prioriza, ela valoriza o tempo dela, ela direciona, ela canaliza a energia dela para aquilo que vai levar ela para o próximo lugar. E aí sim, mas não adianta também eu ter todo esse comportamento e frequentar lugares que tem... Que não te proporciona... Isso, que vai drenar a minha energia. Aí eu sento com uma pessoa que está falando tem conversas que não tem nada a ver, que vai drenar, né? Eu vou para um lugar onde só tem reclamação, onde só tem escassez, onde a conversa ali, as palavras... Que tu sai até tem cansado, uma energia assim, pesada. Porque só recebeu reclamação. Isso. Então, complicado. uma pessoa próspera, ela sabe onde ela vai alocar a energia dela. E o tempo dela. Ela sabe o que priorizar.
Certo. E quando a gente entra nessa frequência, 24 horas por dia, é muito pouco pra gente fazer o que precisa ser feito. A gente entrou num detalhe, antes da gente continuar, porque esse assunto É maravilhoso, muito né? bom. Gostou É demais, muito bom. aham. Eu sou a louca do autoconhecimento, então eu também gosto, né, de estar sempre por dentro disso que acontece, de tudo que acontece pra gente melhorar. E a gente só aprende, como eu falei, depois de passar por algumas experiências, né? E a gente citou a questão da ambiência aqui, quando a gente estava conversando contigo, Débora. E aí eu te pergunto, você estava falando sobre a questão da tua própria família, que tem essa questão de crenças de escassez e tudo mais. E voltado pro digital, e não só pro digital, a questão do ambiente. A gente tem que estar sempre rodeado de pessoas que elevem a nossa vibração e o nosso nível, né? Tá sempre ali naquela frequência. Como que você enxerga essa questão de tenho a minha família, mas não posso me deixar abalar com a crença deles? Porque tu não vai mudar a cabeça deles, mas você vai trabalhar a sua e o seu ambiente. Sim. Como que você lida com isso? Eu acho que é legal trazer até para ser um exemplo para alguma pessoa que passa por essa mesma situação. Porque isso acontece muito. Muito, muito. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha para ti, que para vocês. Eu tive uma irmã, perdi minha irmã com câncer faz mais ou menos 1 ano e pouquinho. Ela faleceu com 32 anos de câncer. E toda a vida eu fui a mãe da minha irmã. Ela tinha conflitos com a minha mãe e toda a vida eu que fui a mãe dela. Ela precisava ela ganhou bebê, eu estive lá, ela fez cirurgia, eu estive lá, sempre eu estive com ela. Quando ela ficou doente por 2 anos e meio, então quem estava sempre com ela era eu. Então eu parei a minha vida toda por 2 anos e meio para acompanhar ela nessa doença. Só que chegou um ponto que eu estava muito esgotada e falei com a psicóloga do CEPOM e ela falou, você precisa deixar a mãe dela tomar conta, tomar o lugar dela. Eu estava tomando o lugar, né, da minha mãe e esse não era o meu lugar. Foi muito dolorido para mim, porque a minha irmã ligava chorando, eu não quero a mãe, eu quero você aqui. E eu tinha que dar conta de dizer, não, eu não vou. Então, doeu muito mais em mim do que nela. Mas depois, no final, quando já estava na parte ali do paliativo, que ela já estava se despedindo, ela me agradeceu por isso. Porque ela teve, então, esse tempo de ter o contato com a minha mãe. Então, isso aconteceu na minha família por diversas vezes, porque o meu pai e minha mãe, eles achavam que eu é que tinha um problema, era eu que resolvia. Até hoje, muitas vezes, eu tive que me policiar e falar, pai, você é o pai e a mãe da minha irmã, eu não sou, é vocês que têm que resolver. Parte de velório, tudo fui eu que resolvi, não foi nenhum nem o outro. E com isso me veio essa virada de chave, não, chega agora, a partir de agora, você tem que deixar eles resolver o que tem que ser resolvido. Então, essa parte de família, eu tenho uma família muito grande, a gente é uma família muito unida, graças a Deus, a gente se liga, se fala, faz chamada de vídeo, com a conquista do outro, realmente com merecimento, mas eles ainda não têm essa visão de valor, assim, quanto tá ganhando? Você fala 100 mil para eles já, meu Deus, 100 mil, da onde? O que tu tá fazendo? Uma coisa tá acontecendo. Mil, né? Quem que tá mandando matar, tá roubando, tá vendendo o que aí? Qual é o rim que você vendeu? Então, ainda é um pouquinho difícil para eles entender essa parte de dinheiro. E eu lido com isso com facilidade exatamente por isso, porque eu sou, além de tudo, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou sempre disposta a, se precisar ir com a família num lugar mais humilde, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que filtrar isso, como a Geisiane falou muito bem, saber filtrar. Isso não agrega na minha vida, mas nesse momento eu vou curtir o momento com eles dessa forma. Ir para um restaurante um pouco mais simples, mas saber que essa filtragem, ela nos agrega no decorrer depois do nosso crescimento, né? São momentos e momentos, né? Nossa, muitos tua momentos. Família é a tua base, nunca vai deixar de ser. Nunca. Então tem que aproveitar esses momentos, mas tendo a consciência, eu acho que já muda tudo, né? Com certeza. Muda tudo, a Muda consciência, completamente. Isso. Eu aprendi muito com a Gi essa parte de consciência, porque eu tenho muita facilidade de comunicação, de fazer amizades, mas eu não sabia filtrar essas amizades. Então, vinha muita gente sanguessuga mesmo, que queria só se aproveitar, né, do que tu tem de bom, usa aquilo e depois vai. Usa aquilo e depois vai. Nossa, como tem?
Sim. Muito sanguessuga. Muito. E com a G eu tô aprendendo bastante. Ainda tenho que melhorar, sei, porque eu sou muito acessível a todos. E isso acaba também me prejudicando por isso, porque acabo sendo amiga da minha cliente e a amizade depois que entra no negócio já não é a mesma coisa, né? Sim, exatamente. A gente acaba dando um passinho para trás. Então, eu tô aprendendo muito com a G essa parte, porque eu entendi o quanto é importante, né? Não tem como amigos, negócios à parte. Você já estava no digital quando conheceu a Já estava. E aí, quando tu teve toda essa conexão com ela e que ela despertou essa virada de chave no teu comportamento, enfim, o que tu sentiu de resultados já? O que tu pôde perceber? Sim. Comportalmente falando, ou resultados no teu profissional, o que tu sentiu? Tua prova social tá aqui hoje. Com certeza. É uma delas. A gente já se identificou de cara. Eu me identifiquei com ela pela elegância, né? Ela é uma mulher muito elegante. Obrigada. E eu sempre busquei ser uma mulher elegante, mas descobri no decorrer do meu aprendizado com ela que eu sempre fui uma brega chique. Elegante eu nunca fui. Isso foi minha consultora de imagem. Olha, eu adorei. Fui uma brega chique achando que tava arrasando nos meus looks. Quando eu vejo essa mulher elegantíssima, eu disse, Jesus, tem que aprender muita coisa mesmo. Que eu estou me policiando muito com a ajuda dela. A gente tem também hoje uma personal de imagem, né, que trabalha com nós duas e ela nos direciona muito, então... Gente, muito bom. Nossa, é maravilhoso. Vocês né? mandaram um look pra ela provar? Não, hoje não. Nos perdoe, Hoje Mariana. não, Hoje não, nos perdoe. Mas acho que ela vai aprovar. Eu acho que Gente, ela tá vai. lindo. Uma aluna Tá lindo. bem disciplinada. Eu já vim com vermelho entendemos. para iluminar mesmo, porque eu não sou nada apagada, eu sou uma mulher do brilho, então não adianta, tinha que ser um vermelho aqui para vocês. Muito bom. Trazendo energia. tem uma Então, é essa energia elegância que eu estou buscando ainda. Não estou 100% não, tá, pessoal? Estou aprendendo a ser uma mulher elegante, assim como a Geisiane. Então, acho que, para mim, essa virada de chave foi... Deixa de ser brega chique e se torna uma mulher elegante. Assumir boa. quem Legal, você vamos é. aqui ao vivo. É porque... Será que tem não sai, eu já tentei. Esconde, coloca pra dentro. É. Mas eu acho que, E essa principalmente mulher pra elegante ti, é isso, são os detalhes, sabe? Os detalhes que pra mim não faz tanta diferença, mas para uma mulher elegante que sabe que esses detalhes fazem total diferença, é que eu fui aprendendo. E não só a parte de elegância, né? A Geisiane é uma enciclopédia todinha, então eu aprendo todos os dias realmente com ela. É que a gente falando assim da questão de elegância das roupas, até parece uma coisa mais superficial, mas se tu olhar a fundo, Nossa, e aí a nossa muito. psicóloga vai poder dar É a comunicação. tecer seus comentários sobre. Se tu olhar a fundo, o simples fato de você se vestir como, você já aprendeu tudo. Frequência, aham. Você já aprendeu tudo que ela tinha pra te ensinar, porque o teu comportamento mudou. Ela é aberta, ela é humilde. E assim, quando as pessoas são abertas a aprender, querem de fato pagar o preço para ir para o próximo nível, é muito mais fácil. Então, assim como ela também cuidou de mim, né? Não foi só eu que cuidei dela, não. E ela também cuida de mim, das minhas redes sociais. E as minhas redes sociais, eu tive um boom nos meus resultados, né? Na minha autoridade. Porque, assim, eu atendo muito, eu atendo o dia todo. Olha só. E eu não consigo ser ativa nas redes sociais. E a Débora me cobra muito isso, ela com razão, né? Que é por isso que eu falei, né? E consegue parar hoje pra fazer conteúdo? Porque eu acho que a Não. maior No dificuldade do dia a dia. empresário é fazer conteúdo para rede social. Porque enquanto você tá trabalhando, você ainda tem que dar conta da internet. Difícil. Isso, porque demanda tempo, conteúdo, né? Claro é uma que produção, é gravar, é roteiro, é isso, é editar. Obviamente, a gente tem um profissional maravilhoso que faz isso hoje, né? Eu hoje sou praticamente cliente da Débora, a gente troca isso. E o Matheus é maravilhoso. O Matheus tem um feeling que eu gosto muito, tem a elegância dos posts dele que eu gosto muito. Então, Ele é de como Goiânia ou sábado, daqui? ele é daqui. Trabalha Goiânia. comigo, Por ele é exemplo, da gente. Como é que é a sábado. tua cidade? Já tá aí. Já Já tá tá aí. aí. É quase Itajaí, porque é aqui do lado, aqui- mas já tá aham. aí. Fechou. E aí, então, o Matheus, eu entrego o celular, ele tem as minhas redes e ele posta, eu posso ficar de olho fechado. A gente Aí tu manda descobriu tudo pra ontem- ele. Ontem, mais ainda, que a gente não viu sem o Matheus, porque ele sabe os mínimos detalhes, ele não é posta muito nada que não seja detalhista. elegante. Isso, ele não me posta de qualquer jeito, né? Então, é muito É uma pessoa que bacana. já conhece vocês, Sim. né? Já conhece. E a gente já. tem outra pessoa na nossa equipe também, que é a Nicole, que é social seller, que é maravilhosa também. Então, assim... Social seller.
traduzam. O que um Posso social explicar seller pra faz? vocês? A gente sabe que o algoritmo do Instagram, ele tem mudado com frequência, né? Então, toda semana, toda terça-feira, tem um ao vivo com o dono lá do Instagram, e ele faz várias mudanças no algoritmo. E ele começou a entender que o Instagram não entrega o conteúdo somente para quem... Só entrega conteúdo somente para quem você interage. Sempre os mesmos que olham seus stories, já reparou? Sempre as mesmas pessoas, família, amigos, não tem ninguém... Quando aparece uma pessoa diferente, já vai lá ver. Opa, quem é essa pessoa diferente? Então, a função da social seller é o quê? É interagir com perfis que serão suas futuras clientes. Pessoas que se conectam com você. Você vai lá, curta, comenta, compartilha, faz essa interação. Porque da mesma forma que entra uma pessoa nova lá no nosso story, a gente vai ver quem é, essa pessoa também vai fazer a mesma coisa. Isso começa a gerar uma conexão. Muito bom, gente. E começa a ganhar mais seguidores, consegue ganhar mais clientes, porque você está interagindo. O Instagram começa a entregar mais seu conteúdo para a pessoa, por mais que ela não te siga. Então, o Instagram, ele não entrega conteúdo só para quem te segue. Ele entrega conteúdo para quem você interage. Então, comece a interagir com mais pessoas. Porque senão fica sempre aquela coisa, sempre família. A família não compra da gente, não adianta. A família não compra. E se acaba fala sendo... muito disso, né? Por Rede isso que não social. pode ficar amigo de cliente. Amigo de cliente, porque amigo Perde também não autoridade. compra. Perde autoridade, concordo plenamente com a G. E aí a gente acaba tendo que fazer o quê? A social ele tem essa interação, interagindo com outros perfis que condizem, que precisam, né, do nosso produto ou serviço. Ela entende a dor dessa cliente. E aí, quando vai lá e dá uma olhadinha, dá uma espiadinha nos stories, dá uma comentadinha, coloca lá na caixinha de pergunta uma resposta. Opa, quem é essa pessoa? Ela vai no teu perfil e começa a olhar o teu perfil. Nossa, faz muito sentido, eu preciso da Geisiane na minha vida. E aí começa já a conversar, e já sai uma venda, já sai algo. Para ver como o trabalho da internet, como um todo, é muito complexo. Isso. Muito. E exige muito do empreendedor. Porque quem tá ali, principalmente a gente que tá assim, é mentora, ou trabalha com a comunicação, hoje eu trabalho com serviços, né? Então, sou mestre de cerimônias, faço as apresentações. Ok, mas isso já me demanda tanto tempo e tanto preparo para esses eventos, por exemplo, que... Beleza, qual o tempo que eu vou tirar agora para investir e fazer produção para a rede social? É necessário? É, mas... Uma equipe facilita a vida. No digital, existe 18 formas de venda. 18. E 90% das pessoas acabam trabalhando 2, 3, No 4 máximo. no máximo. E são muitas outras plataformas que a gente pode trabalhar. Não é somente o Facebook e Instagram. Não, existem muitas outras. E as pessoas acabam se limitando em vender somente para essas duas plataformas. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo Google. O Google, ele é um público de pesquisa. Então, ele vai estar te procurando lá. Se a sua empresa não está no Google, ela simplesmente não existe. E muitas empresas não estão no Google. É verdade. É uma plataforma. Você acaba focando na rede social, que demanda, às vezes, mais desgaste do que o Google. E tá ali a plataforma para você. O público de restaurante, principalmente, é um público do Google. Porque você eu tô aqui em Balneário, quero comer algo mais saudável. Onde é que eu vou procurar? Melhores restaurantes lá no de Google. Balneário Camboriú. Não vou no Instagram. Primeiro eu vou no Google, depois o Google me manda pro Instagram. Aí eu faço o quê? Você busca o nome e vai no Instagram. Eu vou no Instagram para ver como é que tá o prato lá, como é que tá essa comida, se o ambiente é legal. Então, o Instagram, ele serve para isso, para criar essa autoridade, credibilidade. Ele não é exatamente o primeiro funil de vendas. Caça, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, se a sua empresa não está no Google, ela nem existe para começar. Você precisa estar ali, criar uma autoridade ali dentro do Google. Porque muito público é de pesquisa. O de psicólogo também é de pesquisa. As pessoas vão lá procurar. Claro, então, ou indicação, né? Eu acho que psicólogo ainda também é bastante a questão da indicação. Mas muita gente viu a necessidade e está buscando também esse profissional, né? Hoje, vocês têm essa conexão de vocês duas, esse projeto de vocês duas em andamento, mas trabalham, claro, cada uma na sua área. A Geise tem a tua clínica lá e mentora por lá também, né? Faz as suas mentorias por lá. E, Débora, você hoje tem uma agência, como é que funciona o teu? Você tem a tua mentoria específica, mas tem uma equipe por trás? Como é que funciona o teu trabalho? Então, eu tenho a minha agência, eu criei, foi o meu primeiro trabalho, né? Eu digo que foi a agência de marketing, foi há 8 anos atrás. Então, eu comecei cuidando eu mesma de algumas redes sociais, fazendo esse trabalho de gestão das redes sociais e entendendo, as pessoas não sabiam nem como é que fazia para fazer um desenho de persona. O que é uma persona? Não sei nem o que é. Então, eu fui desenvolvendo isso. Traduza pra gente, o que é uma persona para o leigo que está assistindo? Acredito que todo mundo saiba hoje em dia, né? Porque está muito... Acho que não, tem mas muita gente que tem não muita sabe. gente que ainda fica confuso o que é uma persona. A persona é aquele seu cliente ideal, aquele cliente que não chora por
preço, que procura você exatamente pelo valor que você entrega dentro das redes sociais. Esse é o seu cliente ideal, aquele que vai comprar de você sem questionar o seu preço. Então, esse cliente, ele tem o quê? Ele tem hobbies, ele tem uma idade, ele tem uma aparência. É um cliente que você tem que desenhar, exatamente desenhar ele. Aonde ele gosta de ir, que tipo de roupa que ele usa. Uma vez casada, eu fiz um estudo de persona e é realmente super detalhista. Quanto mais detalhista você é, né, nesse perfil do cliente ideal, melhor suas chances, porque você vai estar falando diretamente com eles. 90% das empresas não vendem no Instagram, nas redes sociais, porque elas não conhecem quem é o cliente delas, falam com todo mundo, e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, você tem que nichar esse público e realmente falar com essa pessoa. Não é muito mais fácil você vender para a Geisiane se você conhecer ela? Sim, fica mais fácil. Se você vende um produto ou um serviço, se você não conhece quem é a sua audiência, você não vai conseguir vender para ela. A gente quer se aproximar de Deus, por exemplo, né? Eu estou nesse processo de aproximação com Deus, mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer Ele. Se eu não tiver a minha intimidade com Deus, não tem como eu ter resultados. E como é que você conhece? Primeiro se aproxima. Se aproxima, né? Vai buscar, vai estudar sobre Deus. Quem é Deus? O que ele fazia? Exatamente é isso, teu cliente. Vai buscar, vai estudar sobre o seu cliente, para que você possa ter essa intimidade e sair uma venda leve. Porque o vender sem vender é muito melhor, né? Muito bom, muito bom. E esse, por exemplo, aqui já vai uma dúvida que vai ser, acho que para muita gente, e inclusive vou fazer a pergunta pensando no meu noivo hoje. Ele é personal. Ele tem muita dificuldade de acertar o público. Por quê? Porque ele atende tanto homens como mulheres. Então, na hora, claro, às vezes o atendimento presencial é diferente de fazer a sua venda no online. Pode ser um público totalmente diferente. Mas e aí? Como é que eu encontro? Eu faço uma pesquisa ou eu direciono para aquilo que eu quero atender? É o que eu falei antes. Qual é o público, qual é o perfil desse cliente dele? Aquele que não incomoda, que não dá trabalho. Qual é ele? É o homem ou a mulher? Porque vai ter que ter um só, né? Por mais que tu tenha... é difícil eu fazer minha persona porque eu trabalho com todo tipo de público. Não, mas tem aquele... O que não dá trabalho é aquele que aceita o teu trabalho do jeito que é. Do jeito que é. Então, você tem um que é específico. É aquele teu cliente ideal. Que ele faz o que tem que ser feito. Ele não reclama, por exemplo, na área de personal. É aquele que cumpre os horários, que vai 3 vezes por semana na academia, que cuida da sua alimentação, que paga sem chorar, cuida da sua dieta, que valoriza o profissional porque entende que precisa dele. Esse é o cliente ideal. Pode ser homem, pode ser mulher, pode, mas tem um específico, aquele que você sabe que é o que mais dedicado, seu aluno mais dedicado, é para ele que você tem que focar, porque daí vai vir mais desse, se você focar nesse. Isso não quer dizer que não vai ser, que vai ser homem, que vai ser mulher, não. Você vai estar falando exatamente com o seu cliente ideal. Fica muito mais fácil de você vender, porque os próximos que vir vão ser clientes que você já conhece, porque você sabe quem é aquele teu cliente ideal. Tu já sabe para quem você vai falar, exatamente para quem falar. Nossa, fica muito mais leve quando você entende. Intencional. Exato. Tudo é intenção. Quero voltar a falar sobre mentalidade. Bora. Um pouquinho. Nesse teu processo de tentar transformar e de transformar de fato, né, a vida de pessoas que querem de fato prosperar. Tu comentou sobre essas 8 semanas para mudar a mentalidade e fazer a vida acontecer. Como é que é esse processo? Não quero que você entregue o jogo, até porque 8 semanas não dá para entregar tudo, mas pincela pra gente como que funciona isso. Tá. O primeiro momento, né, a primeira sessão, nosso primeiro encontro, eu entendo melhor qual é a dor, o que essa pessoa busca e consigo perceber dentro daquilo que ela vai trazendo quais são as crenças limitantes, qual é o modelo de pensamento dela, de mentalidade dela. E aí eu vou desenhando ali o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser revisado, o que precisa ser compilado e lapidado. Posso fazer uma pergunta antes Por da favor. sequência? Muita gente, às vezes, acaba, não é confundindo, mas achando que quer uma coisa e, no fundo, acaba querendo outra. Você consegue identificar isso na Sim. pessoa? Porque você tem esse lado de psicóloga, Sim, né? Obviamente, você é psicóloga, sim. mas antes desse passo, antes da mentoria, você consegue observar, não, peraí,
o buraco é um pouquinho mais embaixo, vamos regredir um pouquinho? Isso é no... Sim, consigo. Acontece bastante, né? Dela falar, opa... Não, pera, eu acho que eu quero isso, mas não, mas isso aqui é uma crença aí que ela eu trouxe. acabou de me falar isso. Ela acabou de me falar uma crença, ou ela me falou algo que ela quer, que é totalmente contrário àquilo que ela tá falando. Então, tá, mas você tá falando que você quer isso, mas você faz isso? Uhum. Você quer ou você não quer? Pra onde você quer? Aí ela, nossa, ela se desperta e começa a ter esse despertar, né? E aí, a partir desse momento, de toda essa pesquisa profunda do que ela quer, de quem ela quer ser, se tornar, do que ela quer ter, conquistar, e a gente consegue desenvolver a metodologia personalizada para aquilo que ela quer alcançar. Uhum. Então, a gente faz o mapeamento. Dentro desse mapeamento, a gente faz um planejamento com riqueza de detalhes. Não é só um trabalho mental, é estratégico o mesmo. conceito, E a nossa disciplina também, tá? Vou dizer, se não tiver uma disciplina no teu foco, tu acaba desviando rapidinho. Fica aquele ratinho que corre, não sai do lugar. Né? Então, a disciplina, ela vai me dizer se a pessoa de fato quer ir pro próximo nível. Porque querer, Jordana, tem que ser maior do que qualquer outra coisa na sua vida. Uhum. Você tem, e adulto, né? Adulto paga o preço. Quanto que é que eu tenho que pagar? O que eu preciso fazer? Estar disposto a pagar o preço. Então, a gente faz esse planejamento com riqueza de detalhes. Eu gosto muito de trazer os conceitos bíblicos, né? Porque quanto mais eu estudo a neurociência, mais eu me apaixono pela palavra. De fato, a Bíblia é um manual de instrução de como funciona a vida. Então, veja bem, existe um Criador, que é Deus, e nós somos co-criadores em aprendizado. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente avança. E não só aprender, mas colocar em prática, porque a própria palavra diz... Fé e ação. A fé sem ação é uma fé morta. Não adianta nada você acreditar que você vai alcançar um determinado lugar se você não agir em coerência para aquilo, para aquela direção. Né? Então, não é só pensar positivo. Uhum. A neurociência fala no pensar positivo, no corrigir nossos pensamentos, corrigir nossas atitudes, quebrar o hábito de ser nós mesmos. Porque a mesma Jordana vai ter os mesmos resultados. Então, a gente traz essa consciência, faz essa lapidação, faz esse mapeamento, esse planejamento com riqueza de detalhes, porque Deus, ele era detalhista. Então, toda passagem que você vai ler, ele fala muito de tecido de linho puro, pedras preciosas. Então, ele era muito detalhista, ele é muito detalhista e nós também precisamos ser detalhistas. Veja bem, a Débora acabou de falar aqui que precisa ser detalhista nos critérios, na identificação da persona. Sim. Por que nós não somos na nossa vida detalhista naquilo que a gente quer criar, né? No cenário de vida que a gente deseja ter? Por que a gente está fazendo de qualquer jeito? E eu digo isso para tudo, né? Para qualquer atividade que você faz. Então, por isso que a mentalidade, entender os conceitos de criar uma nova realidade, é para tudo. Eu trabalho tanto pessoal quanto profissional. Né? Isso para mim fica muito claro quando eu tô muito nesse período, né, de agarrando algumas demandas e tendo que dizer não para outras vingarem. Às vezes a gente acha, não, vou tirar algumas demandas aqui, vai tirar um pouco de dinheiro que tá entrando dali, mas espera, se eu focar nisso aqui, é isso aqui que vai expandir. Tem que focar naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer que cresça. Uhum, exato. Tudo que a gente foca, cresce. E tudo que a gente deixa de alimentar, né? Então, a gente tem que saber, não é se tudo dá dinheiro, mas o que você quer, porque ali, quando você foca, você se torna especialista naquilo. Exato. E hoje as pessoas buscam especialistas, não é como a Débora Renata disse, né? Quem faz tudo também não faz nada, você precisa focar em algo, naquilo que você gosta de fazer. Daí muita gente fala que é energia, é pensamento positivo, mas é porque você tá canalizando aquilo ali mesmo. Teu esforço tá naquilo ali, né? Isso. E aí, os teus próximos encontros, como que funcionam? Sim, aí na primeira semana, ele já vai com um exercício de mudança de padrão mental. Ele faz esse exercício por 10 minutos, os primeiros 10 minutos do dia, assim que ele acorda.
E aí tem até uma frase que a Débora pegou e começou a falar, ela agora é nosso mantra. Virou nosso mantra mesmo, tá todo mundo falando. Ela viu ontem mesmo, as minhas clientes assim, não, já Tudo tá mandou anotado pra aqui. Autossugestão, né? Porque você sugere a sua mente, você começa a treinar a sua mente. Então, a gente fala uma frase ali de autossugestão, por exemplo, eu falo por 7 vezes assim que eu abro o olho. Eu sou Geisiane Costa e todos os dias coisas maravilhosas, poderosas, grandiosas, extraordinárias e surpreendentes me acontecem. Olha só. Esqueci do É o mágica, nosso tem lema, mágica também. Mas, o que acontece? Por 7 vezes, porque 7 é o número da criação. Né? Então, ali você já imprime na sua mente como vai ser seu dia. E já inicia essa criação. Isso, sua mente está limpa. Então, o que você fala para ela? E as pessoas já acordam, já pegam o celular, já vai ver uma notícia ruim. Aliás, já é uma coisa que eu tiro já da rotina da pessoa, é assistir coisas que há notícias negativas, né? Porque ela coloca aquilo e já passa o dia com medo que aquilo vai atingir ela, o negócio dela, enfim. Então, são autossugestões, neurociência e bíblico também, né? Porque cuidado com os vossos pensamentos, pois eles lhe dirigem a vida. É um provérbio que fala sobre isso. Essa conversa me lembra muito O Segredo. O segredo. Porque é quântico, né? É meio que teoria. O segredo fala muito da lei da atração, mas Exato. nós somos imã, nós atraímos aqui. Exato, e eu sempre acreditei muito, assim, nessa questão do pensamento e de a gente criar antes aqui para as coisas se tornarem materiais. Primeiro tudo, né, todas as criações, tudo acontece primeiro no campo da imaginação. Sim. Essa caneca, esse microfone, esse fone, esse relógio que você tá, primeiro alguém imaginou. Vou fazer o podcast, alguém imaginou como seria, criou o formato, né, original. E depois, ela acontece no campo da realização, onde a gente pode tocar os nossos pensamentos. Por isso que a gente precisa se autossugerir. Então, fazer esse exercício de autossugestão. Logo em seguida, ele tem um exercício de um áudio direcionado por 10 minutos, onde ele vai trabalhar um exercício de limpar toda crença limitante, todo pensamento, sentimento negativo que está ali acumulando, né, e fazendo com que ele ou esteja desenvolvendo ou já esteja com ansiedade ou um estado depressivo, um descontrole de energia. Porque tanto a ansiedade quanto a apatia, o depressivo, ele está em descontrole de energia. A energia, ela precisa estar precisa. Sim. Como você disse, a lei da atração, energia, nós somos frequência. Aqui vocês estão nos assistindo agora pela Tudo é energia. frequência, por uma frequência. Vocês ligaram exatamente no link do Expresso.com podcast. Então, é como se a pessoa tivesse ali ligado na rádio AM querendo ouvir a rádio da FM. Para ela ouvir as músicas da rádio FM, ela precisa sintonizar na frequência da rádio FM. Assim somos nós. Para a gente ouvir uma nova história, novas músicas, viver o novo na nossa vida, nós precisamos mudar a nossa frequência. É quando a gente atrai. Porque isso aqui é uma atração. Hoje a gente está aqui junta, né? É um processo de atração. Nós nos atraímos. Se a gente for observar toda a dinâmica do evento que a gente se conheceu, foi uma atração. Você sente a energia da pessoa. Com você certeza. começa. Então foi no desenrolar de uma energia que a gente começou a conversar e aconteceu todo esse encontro aqui. Sim. Né? E aí você foca. É interessante para o meu podcast? É interessante para a minha profissão, para a minha carreira, para o meu trabalho? Né? Então, eu não estou aqui só por estar. Assim como você, porque nem era dia de gravação, né? Você abriu uma exceção. Não é intencional. Claro. Né? Então, é uma troca. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente começa a gente trabalha a nossa frequência. Então, ele começa na primeira semana a mudar a frequência dele para ele entrar na frequência daquilo que a gente já mapeou. Ele começar a colocar o pé numa nova frequência. E quando ele coloca o pé numa nova frequência, ele vai atrair novas pessoas. Pessoas que fazem parte ali do meio vão começar a sair. Não vai fazer mais sentido para ele. As conversas já não vão ter a mesma graça. E as pessoas têm muito medo disso. Tem medo do afastamento, enquanto, na verdade, você precisa se desfazer de algumas coisas para conseguir evoluir. Não adianta. E depois ele é visto em
inclusive, até como uma pessoa fria, né? Nossa, por quê? Porque ele tá focado no resultado dele. Sim. Então, ele precisa ser obstinado. Ser obstinado para aquilo que você deseja viver, você tem que estar muito revoltado com a situação atual. Falar, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ter perrengue para pagar boleto, eu não quero não ter mais dinheiro para viver essa experiência, eu não quero não mais poder ter um dinheiro para comprar, sei lá, um brinquedo para o meu filho. Sim. Ele tem que estar muito revoltado, ele tem que ser obstinado a alcançar um novo lugar. E ser obstinado não é a melhor opção, é a única. Exato. Só que é assim que a pessoa alcança. Só que o obstinado, ele é tido como frio, porque ele canaliza a energia dele, ele não perde mais tempo sentando no boteco para beber cerveja, para conversar potoca. Ele pode até sentar no boteco, mas vai sentar num restaurante mais refinado. Ou se tá naquele boteco, tem alguma companhia que faz sentido para ele. Isso, aí numa reunião onde vai ter uma troca valiosa. Exato. Ele não perde mais tempo. Exatamente. E aí, ele vai, obviamente, que ele vai ser taxado por algumas... Mas é aquela coisa do saber dizer não para aquilo que é só desperdício de tempo e de energia para ele. Ele aprende a dizer não sem essa dificuldade. Não, o que vão pensar de mim? Mas por que o que vão pensar de mim? Abrir mão do que os outros vão pensar de você também está dentro do processo de criar uma nova realidade. Porque você está vivendo para quem? Para o que o outro pensa ou para aquilo que você deseja? Muitas pessoas têm dificuldade de alcançar aquilo que elas querem porque elas estão vivendo para o outro, porque o outro vai pensar. Nossa, a gente fala isso direto aqui. E isso é um desgaste, assim, desnecessário, porque não é difícil, eu falo, não tá sendo difícil para você se autocontrolar. Aí você se consome, como você quer controlar. Não tem energia para fazer a sua vida por conta de um não que você não dá pro outro. Então, mas e como você tá vendo que é muito difícil controlar a si mesmo, que demanda um esforço e muitas vezes um esforço sobre-humano, como é que você quer controlar o que o outro pensa, o que o outro fala a seu respeito, a respeito das suas escolhas? E aí ele fala, uai, é mesmo. Eu adoro uai. É verdade. É do mineiro, mas o goiano pegou emprestado. Uai, é mesmo? Como? Por quê? Sim. Aí ele se liberta daquele peso, né? Então, assim, a gente... o processo é maravilhoso. Eu sou apaixonada pela minha metodologia. Eu vou pegar o pulo do gato ali da analogia com rádio e frequência e falar, ok, sintonizamos. Sim. A pessoa está sintonizada na melhor frequência possível. Mas, às vezes, acontece de cair o sinal, a antena, enfim... E cai tudo, fica no apagão. Acontece isso também, às vezes. Como a pessoa se manter nessa frequência e não cair? Porque o comportamento é muito difícil, né? Sim. Tu acaba voltando lá porque tu tá acostumado. Não é porque você, Disciplina. Não é porque você tá numa nova frequência que você tá cuidando dos seus pensamentos, das suas ações, sendo comprometido, que é os 3C. Clareza do que você quer, coerência, pensamento, sentimento e atitude tem que ser coerente com aquilo que você quer. O processo de criar uma nova realidade demanda de integridade e comprometimento, que é a disciplina, que é a autorresponsabilidade. Quer dizer, não é fazer ali a tua mentoria por 8 semanas, pronto, acabou. Não, não você tem que ficar a vida inteira. Olha, que não tem um pau mágico que eu vou jogar, blim, blim, e sua vida vai mudar. Mas eu te dou o caminho para você aplicar no restante dos dias. Óbvio, eu te dou o direcionamento, eu pego na sua mão. Durante a semana, se ele precisar, ele pode me ligar, ele pode mandar mensagem que eu direciono. Tem uma dificuldade, aconteceu isso, como eu vou lidar com essa questão aqui? Tô insegura e eu quero fazer de forma assertiva. Você vai fazer assim, assim, assim. Então, ele vai lá, faz, ele vai ganhando o quê? Confiança nele mesmo. Muito bom. Então, vamos voltar para a sua pergunta. Eu, Geisiane, eu tenho muitas dificuldades. Por exemplo, tô até com medo quando eu voltar para minha cidade. Porque eu fiquei 10 dias aqui, vivendo uma coisa mágica que eu quero viver, assim, não todos tá os dias da não minha voltar, vida, né? Tô percebendo. Essa é loucura. difícil não se encantar com a nossa terra. É muito difícil. Eu amo a minha cidade, amo. Só que hoje eu vivo aquilo que eu quero viver todos os dias da minha vida, que é viajar, que é rodar, que é conhecer novas pessoas a cada dia, que é expandir. Então, chega um momento que a nossa cidade fica pequena, né? E você quer expandir. Eu tô no movimento aí de fazer eventos e viajar, então eu fiquei 10 dias fora, muito gostoso, uma rotina que sai. Então, assim, principalmente quando eu vou para São Paulo e fico um tempo maior, quando eu chego lá, a minha energia não cai, não, ela despenca. Despenca.
E aí eu entro num processo de apatia, uma vontade de ficar só deitada, assim, uma tristeza. Não é porque eu tenho conhecimento que eu não sou acometida por esse tipo de situação. Só que não deixa se dominar, né? É, porque eu tô numa frequência, veja bem, não é a minha cidade, mas imagina, eu tô numa frequência onde, assim, todas as pessoas que eu me conecto, o tempo todo, a mentalidade é de águia, visão de águia. Então, aquilo, nossa, eu fico encantada. E quando eu chego, eu tenho dificuldade, às vezes, no atendimento de um estabelecimento. Então, aquilo ali já vai me deixando chateada, né? E eu preciso entender ali, bom, não tenho o conhecimento necessário. Uhum. E o que eu faço e o que eu direciono? Primeira coisa que eu faço, eu já volto para minha rotina, já vou para academia, porque atividade física, você libera serotonina, dopamina, citocina, adrenalina e endorfina, que são os hormônios naturais do prazer, da disposição, do bem-estar. Então, a primeira coisa que eu faço, posso chegar Aumentar a sua energia. Já corro, já dou uma aumentada. E eu não fico alimentando pensamentos. Ainda não estou... Por exemplo, São Paulo que é a cidade onde eu quero morar, né? E tem um planejamento aí, mas está demandando algumas situações. Então, não estou ainda. Se eu ficar chateada porque eu ainda não estou vivendo aquela realidade, eu ficar alimentando pensamentos a respeito daquela situação que derrubou a minha energia, eu vou alimentar aquilo e aquilo vai crescer dentro de mim. Então, obviamente que eu não vou sair daquele lugar. Então, eu mudo os meus pensamentos. Para atrair... Tem uma técnica, né, que a gente usa, que é treinar a sua mente, né, a seu favor. Então, não, eu já estou em São Paulo. Então, eu acho que o simples fato de tu ter essa noção com a tua mentoria, tu já desperta, espera aí, esse pensamento não está de acordo com o que eu quero, vamos desviar? Aí desvia. Isso é vigiar os seus pensamentos, e é bíblico, né? É orar bíblico. E vigiar. Uhum. Não é o outro, é você, o que sai de você, o que você está pensando. Veja bem, cuidado com os vossos pensamentos, pois eles lhe dirigem a vida. Então, é você, opa, peraí, por que eu vou ficar alimentando isso aqui? Por que eu vou ficar olhando para o problema? Eu vou olhar para a solução. O que eu posso fazer aqui? Né? Então, é o mesmo que acontece quando você tenta meditar em algum momento. Não é que não vão vir pensamentos, vão vir pensamentos intrusivos ali enquanto você está meditando, pensando, mas você tem a consciência de que ele chegou, então agora você tem a responsabilidade de tirar esse pensamento de novo. Não ficar alimentando, né? Sim. Não ficar. O segredo é não alimentar. Você vai pro celular, vai ver uma viagem que você quer fazer, vai ver um projeto, fazer alguma coisa em cima de um projeto que você tem, vai focar a sua energia, desfoca daquilo que derruba, que baixa a sua frequência, que baixa a sua energia. Você deu um adentro aí, agora eu esqueci, me deu um apagão aqui, mas depois eu lembro e chamo aqui de novo para falar a respeito dessa questão de energia, né? Da gente saber ter o autocontrole, nos policiar, nos vigiar o tempo inteiro. Lembrei, é o seguinte, por que você tá lá tentando meditar e vê uns pensamentos intrusivos? Porque por quanto tempo a gente não ficou alimentando aqueles pensamentos, um padrão de mentalidade em cima daqueles pensamentos. Então, eles estão vindo porque eles acham que a gente gosta dele. Todas as vezes que eles vinham, a gente ficava alimentando eles. Então, agora, a gente precisa combater. Toda vez que vir, você ter a consciência, opa, pera lá, tô pensando nisso aqui, vou parar. E aí vem de novo, eu tenho uma técnica lá, que é do cavalo selvagem, que eu aplico. Então, todas as vezes que o pensamento vem, ou se você se pegar pensando por mais de 5 minutos nele, né, a gente pega um calendário de 30 dias e aí aqueles pensamentos intrusivos e negativos. Então, o pensamento veio. Nossa, tem 1 minuto que eu tô pensando. Tô livre, posso continuar o calendário aqui, porque eu me modifiquei aqui, fui pensar uma coisa que eu quero fazer, fui me imaginar fazendo uma coisa que eu desejo, né? Pra mim, aí quando você imaginar o que você quer muito, você põe até um sorriso no rosto. Só diferente. De trazer aquela cena, eu falo o futuro pro presente. E aí você já se reconecta ali com o bem-estar. Agora, se você ficou mais de 5 minutos alimentando e você tem a consciência, nossa, tem mais de 5 minutos que eu tô aqui alimentando. Você vai voltar pro dia 1, você pode estar no dia 7, no dia 15, que você vai voltar lá pro começo do calendário.
Então, todos os dias você vai colocar uma estrelinha. Hoje, eu não alimentei nenhum pensamento por mais de 5 minutos. E a gente fala assim, claro, né? A gente tem ali as nossas demandas, a gente trabalha e tudo mais. Mas é muito fácil você ficar divagando com um negócio na cabeça enquanto você tá fazendo qualquer coisa. E pensando algo ruim. E quantas pessoas, e eu acho que esse é o principal fator que levam uma pessoa. Claro que você, como psicóloga, vai poder falar melhor sobre isso. Mas que acaba sendo a porta de entrada para uma depressão, para um problema maior. Que é a questão do pensamento, do não saber controlar. Aquela tempestade em copo d'água, né? Que a gente monta a tempestade. Sim, às vezes não tem controle, tá num processo tão avançado ali de depressão que a pessoa não consegue sair mais daquilo, né? Que tenta, mas precisa de auxílio médico, auxílio de remédio, enfim. Mas o quão necessário é tu ter esse controle e fazer isso enquanto você não está mal, de alguma forma, enquanto você tem saúde, para evitar até mesmo esse tipo de situação. Sim. Né? É complicado. Hoje, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, porque eu também aplico a mentoria online, né? E a própria pessoa, ela sai desse lugar de depressão ou desse lugar de ansiedade. Porque tanto a depressão, como eu já disse aqui, quanto a ansiedade é um descontrole de energia. Toda doença se estabelece na mente. Todas as vezes que a gente se adoece, que a gente desencadeia algum tipo de patologia, é a nossa mente que envia um comando para o nosso corpo para avisar que algo não vai bem aqui. Uhum. Então, cada doença que a gente desencadeia, que a gente desenvolve, né, tem um fundo emocional, inclusive os cânceres. Sim. Né? O câncer, se você colocar lá no Google, vai ter mais de 400 mil artigos confirmando, né, que eles são desencadeados por questões emocionais, inclusive os mais severos. Olha só. Sim. E da mesma forma que pode desencadear, da mesma forma também o pensamento, a forma como Pode você se reage, curar. pode trazer a mudança e a cura. Ali. Obviamente, olha, a cada minuto as nossas células estão escutando os nossos pensamentos. Somos todos feitos de... Imagina. Células, né? Então, assim, Como e as você- nossas células são compostas de moléculas de água, por isso que a gente tem que se hidratar. Nosso corpo, ele é composto por 89%, tem organismos que é 89% de água. Então, o Masaru Emoto é um cientista japonês, e nós sabemos que a medicina japonesa, né, é uma das mais desenvolvidas do mundo. Ele fez uma pesquisa, porque ele queria entender por que pessoas da mesma família, irmãos, que teve a mesma criação, alimentava da mesma comida ali, desenvolviam doenças, como o câncer, inclusive. E aí ele foi observar os pensamentos dessas pessoas. Então, ele pegava água assim, e pegava uma água cristalina, assim, fotografava, ele desenvolveu uma máquina que fotografava, assim, 500 vezes mais. E aí ele fotografava e essa água tinha um cristal lindo, né, a água pura. E ele colocava essa água exposto a sons de Adolf Hitler, ao som de uma briga de casal, ao som de uma ameaça de morte. Você já viu essa? Já vi. A mensagem da água, né? É E aí, a hora que ele incrível. fotografava, a água, os cristais estavam deformados. Ao som de heavy metal, inclusive o heavy metal tem tem até o tremido, assim, da música. Adolf Hitler, para mim, foi a pior imagem que ficou. Uhum. E aí, depois, ele pegava uma água poluída e colocava ao som de Beethoven, ao som de uma oração, ao som da palavra gratidão, ao som da palavra amor. E esse cristal deformado, ele se purificava novamente. Que coisa, E né? ficava a coisa mais linda do mundo, os cristais mais lindos. Então, por quê? O que ele quis provar com isso, né? Que nós estamos adoecendo as nossas células com os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos. Por isso que quando a gente fica com raiva ou quando a gente briga com uma pessoa, por mais que a outra pessoa
esteja errada, mas você entrou na frequência da energia, né, daquela pessoa ali, você não se controlou, não usou do contraste, você também fica mal. Poxa. Sim. Porque não, no fundo não claro, o pensamento é onde tudo começa, é você Sim. com você mesmo, mas é tudo que está ao seu redor, né? É o que você assiste, é o que você acompanha nas redes sociais, é o que você escuta, que é música que você escuta, é o seu ambiente, são as pessoas que você convive, as conversas que você ouve. E Então, fala. Assim, exato. Um exemplo muito bom disso, eu me divorciei agora há pouco tempo. E a gente fica nessa carência, né? Ouvir música sertaneja. Gente do céu. Que tristeza. Aquele negócio que dá lá na alma, que dói, dá vontade de ligar na hora. E aí, com a ajuda da Gil, o que eu comecei a fazer? Eu não escuto música sertaneja de jeito nenhum, né? Assim, eu sei que questão de gosto, gosto é gosto, ok. Mas temos que ser já claros. Não nesse momento. Não nesse momento. Porque, não, que não vai porque ouvir. Vai piorar, obviamente. Vai. É gostoso. Tu começa a pensar. Você fica naquela frequência. Você tem que evitar, de porque sofrência. Você fica alimentando. Às vezes aquela isso letra vem falando aquilo que você tá vivendo. E as letras sertanejas falam sempre isso, a sofrência, né? Então você vai otimizando. Não que a gente não vai ouvir, eu escuto muito sobre né, do... Não, nesse momento... da terra que propaga. Nesse momento eu não estou ouvindo, não dá. Mas, agora, vamos voltar aqui à frequência, para você ver o quanto a gente nos adoece. Quando a gente tá triste, quando a gente tá chateado, a nossa frequência baixa. Tanto que pessoas, elas ali desencadeiam ali uma gripe do nada, só porque ficou chateada e colocou muita energia naquela situação, otimizou muito aquela situação. Aí baixa a imunidade, pega E quando a gente tá triste, o que a gente faz? A gente perde energia, a gente só quer ficar deitado, a gente não quer conversar, né? A gente quer ficar enquartado. Por quê? Porque é uma energia pesada, densa. Então, tá vendo que, você sai da frequência. Uhum. Então, você sai da frequência, da precisão. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, sentimentos negativos, baixa a nossa frequência. E a tendência da gente desencadear, desenvolver uma doença é muito maior. Maravilhoso. Então, assim, a mentoria é muito mais profunda do que as pessoas pensam. A mentalidade é muito mais profunda. Não é só dinheiro. É questão de saúde, é questão que quando a gente fala de prosperidade, é o todo, né? É porque a gente ser não próspero entende. na vida, não somente na conta bancária, né? Isso, a conta bancária é reflexo. É reflexo. Em tudo, né? Então, tudo... Não é que as coisas vão acontecer, tudo já está disponível pra gente. Mas a gente precisa tanto se sentir merecedor como se fazer merecedor. Com certeza. Lembra da época que a gente estudava? Eu ainda estudo agora, mas quando a gente precisava passar o ano inteiro para poder mudar o ano, para ir para o próximo ano, assim somos nós na vida. Se a gente não aprender, a gente vai repetir aquele ciclo, a gente vai repetir aquela situação. Sim. E aí até a gente acreditar que aquele é o nosso destino. Muito bom. Tentando trazer toda essa bagagem. Eu entendi agora. Porque, assim, a cada frase é um insight que vem na cabeça, né? É um pá. E a vontade é ficar aqui o dia inteiro, trazendo as 8 semanas. Eu sei, a vontade é ficar de absorver tudo isso. Mas tentando trazer pro teu lado. Porque eu imagino que, claro, antes de você passar isso pros teus clientes, você também teve que ter essa virada de chave interna para poder também trazer isso e aumentar ainda mais o que você pode transmitir para o teu cliente, né, hoje, no posicionamento dele. Como que você consegue aplicar isso no teu dia a dia hoje? Essa questão de trazer um pouquinho dessa virada de chave também para o cliente que, por exemplo, ele quer estar no próximo nível, mas não consegue fazer uns stories. Como que você tenta trazer essa puxadinha para o cliente? É o que a gente tinha falado antes. Se a gente não tiver um planejamento, não tem como. Então, começa pelo planejamento do seu conteúdo da semana. Eu sento com o meu cliente e a gente faz junto um planejamento de conteúdo. O que ele vai postar nos stories. Essas narrativas são narrativas construídas por histórias. As pessoas compram histórias, né? Sim. Então, essa cliente teve uma história tal. Então, você vai usar essa narrativa de uma forma intencional para vender sem vender. Então, essa forma de ensinar, disciplinar o meu cliente para que ele tenha essa disciplina de cumprir aquele planejamento, já começa com uma autoajuda com ele. Porque se ele já consegue fazer o planejamento e cumprir o planejamento da semana, já está no próximo nível. Então, eu me policiei muito nisso. Mas tu consegue hoje filtrar quem chega em ti
Ou não? Tu ainda tem esse papel de destravar o cliente? Porque às vezes ele quer o resultado, ele quer se posicionar, eu consigo destravar. Antes, não. Apanhava muito no início por isso, porque o cliente vinha com uma expectativa e eu achava que a resposta era só tua, né? Não tem como a gente falou no início, não tem como ele ter resultado se a mentalidade dele não tá dessa forma. É alinhado junto com a mentalidade. Então, eu entrego a minha parte, mas se ele não fizer dele de nada adianta. Exato. Só postar ele dentro das redes sociais, deixar um conteúdo estratégico ali. E a tua mentalidade, vem um cliente até você, tá com aquela escassez, acaba fazendo mais barato, acaba não vendendo, acaba atraindo aquele cliente que só quer saber de preço, não dá valor. E aí a gente volta nessa questão da atração. Exatamente, porque tudo sobre isso. O que ele vai conversar, ou a forma como ele vai expandir isso no negócio dele, vai atrair o cliente dele. O merecimento. Repelir, né? E aí ele acha que é economia, ou ele vai repelir. Exato. Aí ele acha que é o governo, é a economia, ninguém tá comprando. Dentro do... Aqui entrando, porque eu acho... Não tem como, é um casamento. Para todos os negócios, sim, mentalidade. Não tem como, né? Não. Então, ele... Vou te contar a história de 2 clientes, meu. Eu ia te perguntar sobre isso, também quero dos teus. Teve uma que chegou e ela precisava vender uma casa, ela é de 5 milhões. 5 milhões. Mas ela chegou assim, não tem como vender. Ela já chegou falando que não tinha como vender, porque com o governo atual ninguém estava comprando nada, que quem que ia comprar uma casa de 5 milhões, porteira fechada, que ela queria vender com tudo dentro. E eu falei para ela, não, mas você pensando assim, de fato, você não vai vender. Porque você já está determinando que não tem cliente para você. E você está numa frequência do não. Você precisa entrar na frequência do seu cliente. Uhum. Então, para a gente, dentro do processo de criar uma nova realidade, a gente precisa aprender a viver em harmonia com as leis universais. E a gente está totalmente... Nós mesmos sabotamos. Nós vivemos totalmente contrário a essas leis. A gente quer, né... tá vivendo aleatoriamente, porque não tem conhecimento. E a própria palavra diz, lá em Oséias 6,4, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante. Eu falei para ela, olha, se existe uma casa de 5 milhões, existe um comprador, uma pessoa nesse exato momento, várias pessoas procurando uma casa de 5 milhões com porteira fechada, porque quer já comprar com tudo dentro. As pessoas limitam o que existe, por isso que é crença limitante. Por isso que né, tem a nomenclatura de crença limitante, ela mesma limita. E aí você precisa entrar nessa frequência. Aí eu passo o exercício específico para ela entrar na frequência do cliente dela. Tu passou isso para ela? Passei. Então, aí do nada, né, ela já me manda mensagem, você não vai acreditar. Vendi a casa. Vendeu, porque entrou na frequência. Eu falei, lógico que eu vou acreditar. Obviamente, eu sabia que se você fosse disciplinado e fizesse certinho. E aí, semana passada, eu estava aqui e recebi de outra. Que ela queria vender um lote, só o ágio. Ela já chegou falando, não, mas ninguém vai comprar. Se eu precisava vender para mim, ela tá montando um negócio para ela. E ela veio para poder, né, se preparar para montar esse negócio, para não fazer de qualquer jeito, visto resultados que ela já conhece, né, na minha cidade tem muitos resultados. Então, é muito mais fácil lá. Prova social já na cidade inteira. Sim, que legal. E aí ela falou assim, é muito difícil vender. Eu falei, é difícil. E vai ser difícil. Se você acreditar que é difícil. Do mesmo jeito que você tem um ágio, existe uma pessoa exatamente procurando um lote para vender e que tem o dinheiro exato do seu ágio. Porque vai gostar do seu lote. Esse pensamento. E aí eu passei o exercício para ela fazer, ela fez. Tá até aqui no meu celular, se você quiser ver, eu vou te mostrar depois. Você não vai acreditar. Falei, vou acreditar, obviamente que eu vou acreditar. Vendi o ágio com 1 semana. Olha só. 1 semana ela vendeu o ágio. Então, não é um ágio de, sei lá, 40 mil que ela tinha, né? Ou uma casa de 5 milhões, ou que seja de 10. Não é. É você. Tudo, não é de fora para dentro. Ah, eu estou mal. Não, aconteceu isso e tal. Não, é você. É de você. É de dentro para fora. Uhum. Então, as coisas acontecem
Porque você projeta consciente ou inconscientemente. E, infelizmente, as pessoas estão vivendo assim, de forma mais inconsciente do que consciente. Exato. Por isso que eu falo, autoconhecimento é uma coisa que não Nossa. tem fim. Quanto mais, claro, tem como você melhorar muito a sua vida, mas quanto antes você começa a descobrir esse caminho, melhor. Sua vida já vai dar uma guinada Sim. totalmente diferenciada. E as pessoas, elas se veem aqui já prontas e acabadas. Elas entram na sombra da soberba, né? Já sei de tudo. Aham. Ou eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, que é a síndrome de Gabriela. Exatamente. Então, e não, a gente está em constante evolução. Quanto eu tenho ainda a aprender? Hoje mesmo eu faço uma mentoria aí, ela é internacional de mentalidade aí, que eu investi R$150 mil. Que eu estou com as pessoas mais dentro desse movimento, dentro desse grupo mais top em mentalidade. Eu invisto no negócio onde eu pago 50 mil em outra mentoria e 50 mil também na mentoria de eventos que a gente faz junta, que foi onde a gente se conheceu. Por quê? Porque hoje eu tenho a consciência de quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu me aprofundo em conhecimento, mais eu vou para o próximo nível, mais eu avanço para onde eu quero chegar. E às vezes é difícil, como a família da Débora Renata, acreditar que 1 milhão é muito pouco. Aham. A gente só acha 1 milhão muito, 50 mil muito, quando a gente anda com pessoas que ganham 5 mil. Mas a partir do momento que você anda com pessoas que faturam 1 milhão por dia, 1 milhão por semana, a Luísa Trajano fatura 1 milhão por segundo. A cada venda que ela faz, imagina, ela faz 1 milhão de vendas, eu acho que 3 milhões de vendas dentro do Magazine Luiza por dia. Não, imagina assim, se ela ganha R$1 a cada venda. Então, assim, você só acha difícil quando você anda com pessoas que estão... Quando você não enxerga essas outras realidades. Isso. Só que tudo começa quando, primeiro, ou você tem um choque de realidade, ou você começa a pensar nisso para atrair esse tipo de pessoas, de convivência, enfim, estar nesse meio. E querer investir, né? Plantar para colher. Não tem como eu colher sem plantar. Não existe isso. Eu vivi isso na prática, porque assim, eu cresci com essa questão, com essa mentalidade também, essa crença limitante dos meus pais de que para ter dinheiro, para fazer dinheiro, demanda muito suor, que é muito difícil. E muitas vezes trabalho não é árduo difícil. Mesmo, né? Antigamente era trabalho árduo. Hoje Não que você não tenha que trabalhar, mas não precisa ser pesado. Você pode trabalhar leve e fazer dinheiro ainda assim. Eu tive que aprender a mudar isso. E tive um choque de realidade muito grande quando eu tive uma oportunidade de fazer cobertura de eventos para Náutica, para a revista Náutica. Quando você entra nesse mundo, você percebe que tem muita gente com dinheiro e que investe em um barco, às vezes uma embarcação de milhões, para lazer. Ou seja, por que a gente não está acessando, eu não digo essa frequência, nem né? essa frequência ou esse ambiente, pode ser, mas essa mentalidade, esse público. Aí a gente fala, não, mas quem é que vai pagar 5 mil num curso? Gente, tem gente por aí, assim, vendendo e comprando outras coisas, às vezes mais banais, digamos assim, por muito mais do que isso. Muito mais. Entendeu? Então, assim, a mentalidade, se a gente for falar que a gente vai ficar a tarde inteira aqui falando sobre, mas eu quero saber também dos teus feedbacks, assim, mais memoráveis que você já teve no seu nicho. Eu tenho muitos também, mas esse de autoimagem é o que mais eu trabalho nas minhas clientes. Essa cliente, ela tinha um conhecimento, uma bagagem de conhecimento gigantesca, mais de 20 anos, é massoterapeuta ela, mais de 20 anos de experiência fazendo massagem, realmente a massagem dela é surreal, a massagem dela, ela tem mãos de fada, eu digo pra ela, né? E só que ela não sabia como usar esse conhecimento dela na sua imagem. Ela tinha uma imagem abatida, uma imagem sempre cansada, andava sempre desleixada. E ela atraía para ela esse tipo de cliente. Olha só. Aquele cliente que buscava ela, chorava preço, sempre promoção. Eu quero aquela promoção de 10 massagens por R$300. Uhum. E ela, tipo, ficava naquela escassez. Quando a gente começou a trabalhar a autoimagem dela e começamos a posicionar ela dentro do mercado de uma forma diferente no digital, ela sempre muito bem vestida, não falou mais de promoção, chega de promoção. A partir de agora as pessoas vão valorizar pelo que realmente você faz. As clientes batem na porta dela. Então, ela não precisa buscar a cliente vem até ela porque começou a enxergar o valor que ela tinha. E começou a atrair essas pessoas, e aí,
nessa frequência. Automaticamente começa a atrair esse tipo de cliente. Porque vem começa a vir, vai lá naquela... Mas quem vai indicar é outro público, não é aquele público que estava chorando o preço, é o público que está realmente com uma mentalidade maior, que já tem esse valor para pagar, que não está chorando o preço dela. Por isso a importância de saber para onde nichar, né? Qual tem que é o ser teu direcionado. A tua cliente. cliente ideal, ela não está em qualquer lugar, ela está num lugar específico, né? Então, vai direcionar ela que com certeza vem. E hoje ela está criando, a gente está finalizando também o curso para ela, vai começar a dar curso de massagem, algo que, tipo assim, ela nunca imaginou. Como que eu vou fazer um curso? Não sei nem como que faz. Então, olha só, o conhecimento, a gente vale muito dinheiro, né? Toda essa bagagem de conhecimento dela acabou agregando dentro do que a gente trabalhou de posicionamento, hoje agrega dentro do curso. Eu vou aproveitar para fazer aí o nosso merchan também, se ela quiser alguém... O estúdio aqui, o Portal Fala Litoral, não tem apenas o estúdio para gravação de podcasts e cursos, mas eles também fazem gravações em loco. Então, se precisar de alguém, já fica aí a nossa indicação, né, Vlad? Com certeza. Vamos até ela. E agora, nesse mundo digital, 90% das pessoas estão fazendo essas aulas gravadas, que facilita muito, né? Em vez de entregar para uma pessoa, eu vou estar entregando para 10 mil pessoas, mesmo conteúdo já está ali gravado. Então, acaba diminuindo o custo e o benefício também é muito maior, porque você está numa turma com mais gente, mas já está tudo ali gravadinho. Exatamente. Facilita. E hoje, dinheiro, né? vê a expansão, né? Abrir a cabeça para isso, que tu não precisa estar só no presencial, só fazendo... Não, calma, deixa se vender, é algo escalável, que vai ficar vendendo ali todo dia. Todo dia a gente compra no teu curso, olhando, estudando, lendo, todo dia vendendo. Então, não precisa vender esse curso gravado a um valor exorbitante, 5 mil reais. Vamos vender 1.000 deles a 20 reais, olha a diferença. Exato. Porque tá ali pronto, né? Então, as pessoas, é algo escalável. Eu sempre digo, o digital, se você souber, faz muito dinheiro, porque é algo escalável, que você está sempre crescendo. Tem esse, faz outro, e assim por diante. Mas as pessoas... Esteira de produtos. Né? É, uma esteira de produto. Acaba focando num produto só, eu quero vender só essa mentoria. Aí, fico lá. Eu mesma era assim no início, vendendo uma mentoria individual, ficava 2, 3, 4, 5 horas com uma pessoa para ganhar 2 mil reais, sendo que agora não, eu tenho esse produto escalável, uma mentoria que pode entrar a qualquer momento, e eu vendo a mentoria 10, 20 a 30 mil reais, e ninguém tá chorando pelo preço, porque já entendeu esse valor. E o pulo do gato tá onde? Em te achar, Débora aqui, encontra ela, Débora Renata, encontrar ela pra saber primeiro se posicionar no mercado. Primeiro passo. E aí saber valorizar o teu produto. Primeiro passo, eu digo que é estruturar o seu negócio. Muitas empresas acham que tem um negócio estruturado, mas começa pelo quê? Pela sua primeira apresentação. Como você está se apresentando no teu WhatsApp Business, a sua imagem? Como é que está ali o seu primeiro contato com o cliente é no WhatsApp Business? As pessoas não sabem nem usar a ferramenta do WhatsApp Business. Acham que é só criar o WhatsApp Business, colocar uma fotinha ali e deu. Não, ali existem muitas outras ferramentas para elas começar a usar. Trabalhamos também com o Google Meu Negócio, que é a sua empresa, se ela não está no Google, ela não existe. Então, são 5 pilares que é essencial antes de se posicionar que você precisa ter. O Google Meu Negócio, o WhatsApp Business, o Meta Business, que também foi criado pelo Facebook, que é para quem tem empresa e muitas pessoas não sabem como utilizar o Meta Business a seu favor. Eu, inclusive, não sei. Que é uma forma de venda. Isso aqui vai ser um corte, porque eu precisarei depois dessas informações todas. A gente precisa, então, são 5 pilares. Google Meu Negócio, o WhatsApp Business, o Meta Business, o desenho da sua persona específico, realmente desenhar o seu cliente para que você fale somente com ele, e depois vem o conteúdo estratégico, você criar então esse planejamento estratégico para ter resultado no digital. Muito bom. Gente, é o básico, né? Depois sim a gente começa a trabalhar posicionamento. Como é que eu vou me posicionar? Posicionamento, rede social e tudo mais. Aí, primeiro, sim. gente, você precisa ter um endereço. Google Meu Negócio. Não só endereço, né? Mas o básico ali, que é a pessoa te achar no Esse é o Google. feijão com arroz, tá? É o mínimo. Exato. Depois dessa estrutura, você consegue sim se posicionar. Porque senão você não tem nem o básico. Como é que você está... as pessoas estão entrando no teu WhatsApp. Como é que você está falando ali? Chega ali, não tem estrutura nenhuma. Como é que tá teu WhatsApp Business? Não sei nem para que serve o WhatsApp Business, só sei que tem um número business aqui. Uma aspas aqui, conheci elas. Elas foram na minha bio. Primeira coisa, né? WhatsApp Business. É o mínimo. Eu tô com o meu pessoal lá na minha bio. Não, gente, pera, o vamos business, ele te dá isso. muitas ferramentas. Você pode colocar catálogo de produtos, você coloca ali link, o WhatsApp, você coloca o Facebook, Instagram, tudo que você postar no teu Instagram vai aparecer no teu WhatsApp Business. Então, a pessoa já tá ali, já vai ali, já direciona, já olha tudo. Olha só. Teu site. Nossa, o WhatsApp Business realmente é uma ferramenta que veio para modificar o negócio das pessoas, mas as pessoas não sabem usar. Gente, uma Ferrari dirigindo Fusca. Incrível, incrível. Se eu pudesse, eu ficaria conversando mais e mais e mais, muita mas coisa. Já deu 1h30 aqui de papo. Esse podcast tem um defeito.
Não tem mais acaba. horas. Ele acaba, Não tem né? mais horas de conversa. Nem parece que passou 1h30, gente. Tá Não. vendo o que é energia? Conversa Sim, gostosa, né? muito, Conhecimento. muito. Pra gente finalizar, eu quero que você me conte, primeiro a Geisiane, o que você deseja despertar em quem te procura? Uma nova história, contar uma nova história. Eu desejo despertar a autorresponsabilidade, ele entender o protagonismo, né, da vida dele. Eu desejo despertar que ele queira ser o protagonista da sua própria história. Maravilhosa. Débora, o que você deseja despertar na pessoa que te procura para alguma solução na vida dela? Que você pode sim usar a sua imagem a seu favor. Você consegue vender muito mais se você souber usar a sua comunicação de uma forma estratégica, porque tudo comunica. A forma como você fala, como você se veste, como você arruma o cabelo, as pessoas com quem você está sentando na mesa, tudo está comunicando o tempo inteiro. Então preste atenção na sua comunicação e o que você quer transmitir com essa comunicação. Faz total sentido. Maravilhosas. Agora olhem para suas câmeras e passem o @ de vocês, contato, tudo que vocês quiserem aí, chamem o pessoal. Meu Sua câmera lá, a sua aqui. O arroba é do Instagram, é @Débora Renata Mentora. O meu WhatsApp já está lá no link, né? Não seria assim diferente, porque eu trabalho com isso, mas é 489-8847-3996. Aproveitem quando vocês entrarem no meu WhatsApp e olhem o meu perfil lá, para vocês verem a diferença de ter um WhatsApp Business profissional. Adorei. Vou fazer isso agora. O meu arroba no Instagram é @GeisianePCosta. E o meu WhatsApp é 649-9257-1843. Podem me chamar lá que eu atendo o Brasil inteiro, tá? A gente pode explicar melhor como funciona a mentoria, visto que aqui, né, a demanda foi pouca. A vontade é ficar aqui muito Só mais. um spoiler, foi só uma degustação, tá? Pra Isso, vocês. espero que tenham gostado. Gente, eu tenho certeza que o projeto de vocês, né, do talk de vocês, vai expandir cada vez mais. Já deu certo, com certeza. Vai, assim, só amém. voar aí, Brasil Amém. afora. Muito obrigada. É muito bom ter essa troca com pessoas que inspiram a gente. Eu adoro receber convidados que eu saio muito mais, com muito mais aprendizado do que bagagem, eu do que falei ou ensina. conversei aqui. E hoje foi uma conversa que expandiu minha cabeça para muita coisa. Então, muito obrigada maravilha. mesmo. Obrigada Nós a que você pelo agradecemos, convite. eu que agradeço por ter aberto aí um dia atípico para me receber, né, para nos receber por conta aí do meu tempo aqui em Santa Catarina. Espero voltar muito mais vezes. Maravilhosas. Todo o sucesso do mundo para Amém. vocês. Para Pra você nós. também. Gente, Obrigada. se vocês aí de casa curtiram também, né, tudo o que a gente conversou aqui, se vocês precisam abrir a mentalidade também para muita coisa, não deixa de acompanhá-las nas redes sociais. Para posicionamento de marca também, a Débora, que também acabou de citar o @ dela aí. E comenta o que vocês acharam. Comenta aqui pra gente o que vocês acharam desse episódio, que eu particularmente amei. E tô saindo com a cabeça fervendo já de ideias, inclusive, e de coisas que eu sei que eu tenho que aplicar na minha vida. Deixa aí a sua sugestão, o seu comentário. É claro, não deixa de seguir a gente no Instagram também, @expresso.com/podcast. E a gente se vê no próximo episódio com muito mais conversa boa e convidados maravilhosos para você. Até a próxima!